Pessoal, de angolano para angolano, por que muita gente hoje em dia aprende tanto inglês, mas não consegue desenvolver a conversação? Mas afinal, qual é a questão? Será que está que eu não posso buscar muito conhecimento sobre ela? Ou será que está que eu tenho só que repetir o que eles falam? Quem? Os nativos a falarem? Porque se na lógica vamos aqui pensar, inglês é uma língua de conhecimento ou é uma língua de comunicação? Essa é a pergunta. E outra, mas anda, olha para o teu português, a tua língua nativa. Será que você usa ela para apenas conhecer ou para se comunicar? Se você realmente quer saber qual é o problema que você tem tido por não estar a falar já inglês, você tem que seguir tudo que eu vou falar aqui neste vídeo que é importante para você, meu caro amigo angolano. Pessoal, eu sou professor e mentor de inglês, professor Henrique Samba, e eu ajudo os jovens dos 20 aos 39 anos de idade e adultos dos 40 aos 59 anos, a 50 ou 59, tanto faz, que vivem em Angola a falar naturalmente o inglês. Isso eu garanto, eu me comprometo de que os meus conteúdos vão te ajudar você a destravar a tua comunicação, até porque eu sou o único professor que foca essencialmente na comunicação e na interpretação oral, ou seja, entender o que é falado e poder reproduzir, que é comunicar por meio do que? Da língua, que vai te servir como ponto. Então, bora lá no conteúdo. Bom, hoje vamos falar do que? Vamos falar de um conteúdo muito importante sobre como você que está ali do outro lado, que já tem um vocabulário de inglês, pode começar já a falar inglês. Isso aqui é o que muitos têm tido. Há muitas pessoas que estão obesas mentalmente. Quando é que uma pessoa tem obesidade mental? É quando essa pessoa apenas só aprende, acumula muitos conhecimentos, mas não consegue aplicar, não consegue tirar do modo teórico para o modo prático, não consegue praticamente materializar, desenvolver. Você só acumula muito conhecimento. E uma coisa que eu te garanto, meu caro amigo, meu angolano que está do outro lado, se você buscar só começar a acumular muito conhecimento sobre inglês, verbos e não verbos, palavras e não palavras, vocabulários e não vocabulários, estou te falando que você não conseguir desenvolver tua comunicação, a língua como funcionamento, porque você tem que aprender inglês como uma língua funcional, não inglês como apenas uma língua de aprender sobre ela. Saber que inglês tem isso, inglês tem aquilo, inglês se comunica assim, inglês se pronuncia assim, tem verbos assim, esse verbo vem do participo passado, né, presente perfeito, isso aqui não está ajudando você a falar inglês, até porque você vai voltar atrás, vai regredir. Exemplo prático disso aqui, olha para a tua língua nativa. Como é que mais ou menos aconteceu com a tua língua nativa? Será que você aprendeu a tua língua nativa português já entrando na escola, ou seja, já aprendendo gramática como se fosse uma disciplina isolada? Foi assim que você aprendeste? Você acumulaste muitas regras gramaticais na tua mente, te imputiram isso aqui obrigatoriamente? Não! Você adquiriste o que é chamado cientificamente de gramática interna. A gramática interna, ela é formada por quê? Por repetições, é formada por constante exposição a uma língua em que o indivíduo tanto ouvindo, algum dia vai chegar a repetir, vai chegar a imitar, vai chegar a reproduzir, e ele vai deduzir que essa é a forma dele de começar a se comunicar. E de tanto ele fazer isso aqui, ele vai começar a se adaptar, né? De acordo com o ambiente, de acordo com a comunicação do ambiente, de acordo com a forma como é pronunciada, de acordo com a forma como é falada a própria língua nativa dele, no dia a dia, não assim do jeito técnico como da escola não, que ali ele vai desenvolver a naturalidade de conseguir falar o português normalmente, como se fosse alguém que, não teve nenhum problema, como se fosse alguém que talvez, já nasceu grande e praticamente não nasceu leigo em português, mas foi alguém que outrora era leigo, mas passou agora a ter conhecimento. Quando eu falo de leigo, estou falando de pessoa que não sabia nada sobre a própria língua como uma ponte de comunicação. Não, estou a falar de quê? Estou a falar de alguém que, pronto, por não saber agora aprendeu porque por exposição. Então vou te passar, afinal, qual é praticamente os códigos ou os passos que você deve seguir para você conseguir começar já a falar o inglês tendo já vocabulário. Atenção, esse vídeo é para aquelas pessoas que já têm vocabulário no inglês, vocabulário do inglês, mas não conseguem comunicar, não falam, mas ele conhece tanta coisa em inglês, mas não conseguem falar. Esse vídeo é para você que tem muita coisa, muita informação do inglês, muitos vocabulários, mas ainda não estás a falar o inglês. E vai saber por quê? Porque você não pratica.
Essa aqui é a verdade. Não tem mais outra coisa para poder ser sincero com você. Você não pratica. Você ainda leva a vida, você ainda leva o inglês, leva a língua inglesa como se fosse uma língua de conhecimento. Esquece isso. Claro que conhecer não é mal, sim, é essencial, é parte do aprendizado. Mas uma coisa, você deve aplicar todo o conhecimento que você acumula. Porque se você passa tempo só acumulando conhecimento e não aplica ela na prática, é muito difícil você conseguir desenvolver. Até porque a prática leva à perfeição. Sem perfeição, então não existe prática, porque a prática é a vida da perfeição. De tanto você praticar, você se torna melhor naquilo que você tanto pratica, se esforça fazendo. Então é você aplicando em prática que aquele conhecimento que você tem do inglês vai se tornar comunicação, vai se tornar diálogo, vai conseguir tirar palavras normalmente. Então vamos lá saber então quais são esses passos ou basicamente esses caminhos que você tem que seguir para você realmente aplicar a tua conversação tendo já alguns vocabulários. Você que não está começando a falar, então vamos lá saber quais são esses meios que você deve realmente seguir para você começar a falar inglês, aplicar já a comunicação tendo já vocabulário na tua memória, Então bora lá. Primeiramente, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma rotina de speaking. O que é uma rotina de speaking? É basicamente, né, um esquema, ou seja, é um cronograma de prática de fala do inglês. Esse cronograma basicamente tem que ser de 30 em 30 minutos. Ou seja, você vai fazer de segunda até sexta, tens que aplicar, né, o speaking. De que forma? Cria basicamente, eu sei que você vai falar, não, posso, teacher, vai falar, não, posso, mentor, eu não consigo, você não falou fazer como, é muito simples, vai fazer como, pega um papel, pode ser um papel branco, pode ser folha 4, pode ser um papel de linha, não tem problema, você, né, cria um diálogo um diálogo de duas palavras, de duas pessoas, uma pessoa perguntar e outra quer responder. Agora nesse diálogo você tem que colocar expressões ou vocabulários que você já conhece, mas que você dificilmente fala, porque você não está conseguindo falar. Então, coloca vocabulários que você já conhece nesse diálogo. Cria mesmo, não tem problema, né? Se você puder, procurar uma ajuda na Google, pode procurar uma ajuda na Google, não tem problema. Ou um dicionário você pode procurar para te ajudar, para você melhor aclarear o que você está a fazer, né? Cria um diálogo, a propósito, cria três diálogos diferentes com assuntos diferentes. Pode ser que primeiro pode estar a falar sobre a apresentação, né, autoapresentação, pode ser que segundo pode estar a falar sobre conhecer pessoas, por exemplo, quais são as expressões que você aplicar ao conhecer pessoas, pode ser que o terceiro pode estar a falar sobre gostos e desgostos, por exemplo, você gosta daquilo, não gosta disso, dá uma opinião sobre alguma coisa. Cria diálogos do gênero. Depois o que você vai fazer? Agora, com base no diálogo que você criaste, né, pega numa das folhas do diálogo. Na segunda-feira, você tira 30 minutos e começa a falar alto. Como é que você vai fazer? Olha no diálogo, você mesmo lê a primeira fala da primeira pessoa e você também responde. Mas tem que ser mesmo, tenta ensinar como se você tivesse basicamente a fazer uma apresentação, por exemplo, um teatro, por exemplo. Ou tenta viver aquele momento. Tenta viver que seja a primeira pessoa a falar e também seja a segunda pessoa a falar, como se fosse duas pessoas a falar. Você tem que falar rápido, ou seja, tem que falar alto. Você, por exemplo, temos aqui, hello John, how are you? Yes, I am fine, and you? I'm fine too. So, a long time no see. Oh, how time flies, and you need to know about it now. So, desse jeito aqui, você vai continuar a fazer. Repita durante 30 minutos o diálogo, só numa folha. Uma folha que tem só um diálogo, vai repetir esse diálogo falando alto, lendo todo ele falando alto, em 30 minutos. Antes do 30 minutos passar, você sempre tem que repetir até quando o 30 minutos passar. Lê e relê, mas lê alto. Tens que ler alto num quarto, sozinho, numa casa sozinho, onde você estiver, um sítio calmo. Tens que ler alto, mas tem que ser alto. Isso aqui é na segunda-feira. Na terça-feira pega um ou outro diálogo. Calma aí, na segunda-feira, depois desses 30 minutos do período da manhã, ou do período da tarde, ou do período da noite, descansa, não usa mais. Dia seguinte pega um outro diálogo de um outro tema, também faz o mesmo processo. Se for de manhã, se for de tarde, se for de noite, depende de você. Mas tem que ser a 30 minutos por dia. Você lê esse outro diálogo, você criaste, lê alto constantemente, até bater 30 minutos. O dia seguinte, que é quarta-feira,
pega um outro diálogo que é o terceiro, também faz o mesmo processo, tal como você fizeste no primeiro, que é segunda-feira, e no segundo, que foi na terça-feira. Faz o mesmo processo. 30 minutos, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, depende de você. Mas você completa 30 minutos. Agora, na quinta e na sexta-feira, tens que basicamente fazer uma revisão do diálogo. Como? Pega o diálogo, pega as palavras que você usaste, pega uma folha branca de lado e começa a escrever. Ao escrever essas palavras, por exemplo, você escreveste good, por exemplo, I am very good, I am very good. Vai ter que repetir escrevendo I am very good. Você escreve nessa folha branca I am very good e também escreve, ao mesmo tempo que escrever, também tem que falar, pronuncia, emite essa palavra. I am very good, I am very good. Outra palavra, outra expressão. I'm so good, nice. Por exemplo, I'm so good. Outra palavra. So how time flies, how time flies. Vai escrevendo, vai escrevendo. Na primeira semana vai fazer isso aqui. Na outra semana que vai vir, repita o mesmo processo que você fizeste na semana anterior, que é essa que eu falei há pouco. Repita o mesmo processo. Esse processo tem que durar 17 dias. 17 dias. Cientificamente foi comprovado que se você realiza uma ação durante 17 ou a 21 dias, essa ação de tanto você repetir se torna um hábito. E tudo que é hábito é natural, é automático. Então, de tanto você repetir durante 17 dias, 17 dias mesmo de um mês, de tanto você repetir, aquelas expressões, aquelas palavras que você tanto repetiu, foi repetindo ao diálogo, vão se tornar mais reconhecidas pelo teu cérebro. Mas automaticamente o teu cérebro vai se adaptar ao som dessas palavras, porque você ao pronunciar, você pronunciava alto, o teu cérebro começou a arquivar o som dessas palavras, né? Começou a arquivar. Se você não sabe a pronúncia, se você não sabe como pronunciar essas palavras que você realmente colocou no diálogo, vai no dicionário, busca a pronúncia de cada palavra, de cada uma delas, ou vai na Google, pesquisa a pronúncia de cada palavra. Não, esqueça no significado, vai só na pronúncia, para você focar muito mais na pronúncia, porque o teu cérebro vai arquivar as pronúncias dessas expressões que você vai utilizando, ela vai reconhecer e não só as pronúncias, como também a própria frase em si, porque você vai ter um período de repetição espaçada, ou seja, uma repetição constante durante 17 dias. Faça isso constantemente, faça isso de forma severa, com foco, não desdenhe. 30 minutos por dia, repete sempre isso aqui a cada semana. Sai semana, vem semana, faz o mesmo processo nesses 3 diálogos. Sai semana, vem semana, faz o mesmo processo nesses 3 diálogos, até que você tem que contar, até que você tem que bater 17 dias. Depois de 17 dias, o que você vai fazer? Depois de 17 dias, agora faz assim, no dia seguinte que vai completar-se o 18, dia 18 ou 18 dias, você tem que agora, fica contigo, fica-se diante do espelho, se olha no espelho, agora tenta falar qualquer coisa em inglês, por exemplo, tenta criar um diálogo assim do momento, não mais siga aqueles roteiros de diálogo que você criaste no passado, não, agora tenta fazer sem nenhuma folha, né, sem inventar mais nada, sem criar nenhum roteiro, de forma assim, de forma natural, normal, tenta falar sobre alguma coisa, por exemplo, vou exemplificar. So I'm here to talk about God. So there are so many people like to speak about God, but don't like to live God. And we as a human, we as a Christian, we need to live God in our life now, because God is a very thing in our life. If we preserve God, if we belong in God can save us. God can save us in all the things come away now, because God can give us some key to solve it from come away. And we as a human, we need to deal with our problems now. God put in our hands some wisdoms, and we need to use this wisdom to complete or to achieve our goals now, according to everything we have done in our life now. Because just we know what thing we wanna do, or we want to do now. So they are same. Nesse jeito, criou um diálogo nesse momento. Quer dizer, não foi preciso eu ter muita confusão. Por que eu consegui falar? Porque essas expressões que eu aqui tirei são expressões que eu já conheço. De tanto eu repetir, agora se tornam já comum na minha memória. E não só comum na minha memória, como também comum, né, ao pronunciá-la, porque eu tanto levei um tempo de repetição. Do mesmo jeito que eu estou passando para vocês esse conhecimento, essa técnica também eu fiz comigo mesmo, eu experienciei e hoje por hoje tenho resultado. Então faça
isso. E se você fazer isso, você terá realmente resultado. Depois de 17 dias, agora começa a treinar com você mesmo no espelho. Fale qualquer coisa, não importa o que você vai falar. Se você falar sobre food and drinks, se você falar sobre, por exemplo, meeting people, como é que mais ou menos posso falar sobre meeting people? É você usar expressões que nos remetem a conhecer pessoas, por exemplo, hello, hi, how are you? I'm fine, and you? I'm fine too. So, I'm so sorry, what is your name? My name is Eric, and your name? My name is John. Sorry, can you repeat again? Oh yes, my name is Harry. Alright, nice to meet you. Nice to meet you too. Quer dizer, essa expressão, entanto você começa a repetir, você está a praticar contigo mesmo no espelho. E ela vai ser algo já, você vai conseguir já se adaptar. Vai conseguir tipo já se encontrar, talvez vai conseguir tipo já viver aquele momento do inglês, aquele momento porque você já trabalhou tanto o hábito de você tirar o que você antes colocava lá na gaveta, aquelas palavras que você aplicaste durante 17 dias. E quando você fazer isso, o teu cérebro, claro, vai ver que é útil você usar essas palavras. E quando você pretender utilizar essas palavras em cima daquelas folhas, vai ser rápido o teu cérebro conseguir puxar, tirar daquela galeria que você tem lá no cérebro, essa palavra, essa expressão, e você poder comunicar, poder expressar por meio de uma comunicação, de um diálogo. Faz isso constantemente. Vou repetir, depois dos 17 dias, agora é o momento de você aplicar sem mais a folha, sem mais daqueles 3 roteiros que são os 3 diálogos na folha. Agora aplica sem mais sem a folha, começa a falar com você mesmo, começa agora a soltar essas palavras, começa a aplicar, começa a criar frases, começa a criar diálogos. Quanto mais você fazer isso, né, você vai ver que terás muito resultado. Agora pergunta aí, professor, então quanto tempo também agora devo levar a fazer isso sem mais as folhas? Deve levar 21 dias. Também, porque tem de 1 até 17 que cientificamente é comprovado que as ações que você tanto repete estão no automático, e também tem de 1 até 21 dias que também os hábitos que você repete estão no automático. Primeiro trabalhamos com de 1 até 17, agora vamos trabalhar com de 1 até 21. E isso vai fazer com que você, estou a te falar, meu amigo, até você falar que o professor é bruxo, mas o professor não é bruxo não. O professor é cientificamente cheio de experiência, então aplica tudo aquilo que eu te passei aqui neste vídeo, porque esse vídeo é para você que já tem vocabulário, mas não está conseguindo falar. E outra coisa, subscreva no Facebook, subscreva no YouTube, Facebook não, subscreva já aqui no YouTube, comenta qualquer dúvida que você encontraste nesta aula, neste vídeo, nesta aula gratuita para você. Também não só de agosto, se você realmente amaste tanto esta aula, ela te proporcionou uma riqueza que você antes não tinha, um conhecimento que você antes não tinha, então de agosto, para isso também me ajudar a ganhar mais conteúdo para você. E outra coisa também, partilha também com outras pessoas que também vão aprender a desbloquear sua comunicação. Não esqueça, esse vídeo, essa aula é gratuitamente para você, porque se você chegaste até aqui e você realmente assististe esta aula até o fim, é porque você quer desbloquear a tua comunicação. Então não esqueça, professor e mentor Henrique Samba, sempre é o de angolano para angolano. See you, bye bye, and don't forget to practice everything I have spoken for you.